Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Links. Sou a Suzana, Head de Marketing Digital na Links, e ao meu lado estão dois profissionais que eu admiro muito. Ana Karina, diretora de Marketing na Links, com experiência em indústria automobilística, eletrônicos e tecnologia, e Fabrício Topper, CEO e fundador da Driven. Ele atua há mais de 20 anos com consultoria e estratégia empresarial com foco na nova economia digital. Hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito importante para o varejo e ao mesmo tempo causa muitas dúvidas e anseios, né? Como a gestão da experiência e da jornada dos clientes podem transformar os resultados do seu negócio. Para ajudar a gente aqui a debater um pouco disso, o Topper vai começar, ele vai falar um pouquinho da visão dele sobre o CX, jornada do cliente, experiência aí que ele já teve em muitos clientes, e na sequência a Ana comenta como esses assuntos são trabalhados aqui na Links. Você que está acompanhando a gente, fique à vontade para interagir, enviar as perguntas aqui no chat. No final da conversa, a gente vai abordar todas elas. Então, sem me alongar mais aqui, pessoal, é um prazer estar com vocês. E com você, Topper. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar entre amigos aqui. A gente ainda fica sabendo das conexões das histórias, é sempre muito bom. Eu acho que a melhor coisa de apresentar nesse momento de live, que a gente está todo mundo em casa, né, ou escondido nos trabalhos, sem muita gente por perto, é poder, não só no trabalho, trocar com gente que a gente gosta. Então, esse compartilhar com pessoas que a gente tem carinho é muito bom. Então, muito bom estar aqui com vocês e falar de um tema que eu gosto muito. Deixa eu apresentar aqui a minha tela, para trazer um pouco da visão que a gente entende aqui, tá? Então... Enquanto o Topper sobe a apresentação dele, eu também gostaria de dar as boas-vindas para vocês mais uma vez. Tá? Fico muito feliz de vocês estarem com a gente aqui nesse tema que é super importante. Ele parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E vocês vão entender o passo a passo para vocês melhorarem muito a experiência do cliente de vocês. Vai lá, Topper. Legal. Já estamos vendo a tela aí? Todo mundo? Imagino que sim, né? Então, queria me apresentar um pouco mais profundidade. Então, sou CEO da Driven. A Driven é hoje um grupo consultivo, né? A gente tem toda uma atuação consultiva em cima de 3 grandes frentes de negócio. A gente tem todo o ciclo de modelagem de negócios digitais, toda a parte de implantação de ambientes de venda e de ecossistemas de venda digitais e toda a parte de growth hacking, de aceleração dentro do ambiente digital de negócio. Apesar da gente ter toda uma atuação omnichannel, né, e toda multicanal, a gente faz muito esse envelopamento do pensamento digital para a economia digital. Eu tenho um histórico de formação em design, então eu sou design de produto, formado depois em administração financeira, em planejamento estratégico de marketing, em neurociência aplicada ao consumo e depois em empreendedorismo pela Babson College em Boston. Sou professor da FIA, de tecnologias aplicadas ao varejo, sou professor de engenharia de marketing na FIA e de tecnologia aplicada ao varejo no IBMEC. Na ComSchool sou professor de planejamento estratégico e modelagem de negócios digitais e no Instituto Europeu de Design justamente sou professor da cadeira de Customer Experience Design, como é que a gente monta a experiência do cliente. Tá? Então tem uma carreira longa, a gente atende na Driven, fizemos mais de 1.300 projetos de e-commerce e de omnichannel ao longo dos últimos 10 anos, pusemos no ar. Nós temos um histórico bastante amplo de mercado, então imagino que eu tenha uma coisa ou outra para falar sobre essa vivência. Tá? Hoje a gente atende pouco mais de 60 das 500 maiores empresas no Brasil. Então, vou provocar a primeira frase para o início da nossa conversa aqui com essa reflexão do Einstein que eu adoro, que eu acho que está sempre atual, que é: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a me fazer. E isso, no mundo de experiência do cliente, tem muito a ver com ser capaz de fato, se colocar na posição de observador, de indagador, de questionador, para esse consumidor, né? Sair de uma empresa, né? Das nossas empresas que nas últimas décadas tiveram muito foco no cliente, para um momento onde a gente possa ter o foco do cliente, né? Parece próximo, mas é muito distante
essas duas visões, né? A visão do foco no cliente nos coloca sempre pensando o que a gente pode fazer a mais por ele a partir do nosso espectro de entendimento. E quando a gente se coloca no foco do cliente, a gente precisa começar a ser capaz de fato ouvir, né, e questionar o cliente para conseguir colher esse feedback e entender quais são as reais necessidades dele. Então, isso é um momento de muita transformação. A gente está vivendo um momento de profunda mudança no patamar de mercado. Se já não bastasse toda a transformação que a economia digital, a economia criativa e a economia colaborativa juntas trouxeram nos últimos 5 anos, quiçá 10 anos no mercado brasileiro e no mercado mundial, a gente agora tem um Covid que acelerou toda essa percepção, né? E eu acho muito interessante que ao longo dos anos a visão de experiência do cliente, né, sempre teve muito ligado a esse momento de, minha experiência foi boa, foi média ou foi ruim, né? E o próprio NPS, o conceito, né, de Net Promoter Score, de avaliação de percepção do cliente, ele pede que a gente tire o cliente médio, né? Ou seja, a pessoa que tem uma opinião média, que acha que a experiência foi média, ela não se apaixonou pelo nosso projeto e portanto, ela não se transforma num promotor do nosso negócio. Então, é muito importante que a gente consiga ser, de fato, encantador e, de fato, engajador do que é a nossa base de clientes. E a gente está falando de um mercado de varejo, né, que por anos teve uma visão muito linear, né? Ele tinha os seus papéis muito bem definidos, mas que foram mudando de uma forma muito drástica, né? Ou seja, todo mundo hoje de alguma forma é varejo, sendo que a maioria dos grandes players de varejo hoje precisam ter uma visão de cadeia, de logística, de indústria, de distribuição e até de produção de produto, né? A quantidade de varejistas aí criando marcas próprias, produzindo, criando ambientes logísticos ou se conectando a ecossistemas logísticos complexos. Então, os papéis estão muito mudados, né? E se a gente ainda considerar que o crescimento do digital, ele vem mudando muito drasticamente o nosso mercado, e com a pandemia ele ainda jogou lá para cima a quantidade de clientes dentro desse mercado, ou seja, nós tivemos um crescimento de faturamento, mas nós tivemos um crescimento muito grande de usuários, né? Nós tivemos um crescimento de quase 15%, desculpa, 15% foi na quantidade de recorrentes. A gente teve 41% de crescimento na quantidade de novos consumidores online, ou seja, nós estamos falando que os nossos consumidores clássicos das nossas lojas físicas, eles estão comprando muito online para poder resolver o problema de distanciamento que a gente criou agora. E esse consumidor ele não se torna um consumidor online, ele é apenas um consumidor que adotou também este canal, ou seja, a multicanalidade ganhou níveis nunca antes imaginados no nosso mercado. E se não bastasse isso, esse heavy user, esse consumidor recorrente, ele também está comprando mais. Então, o consumidor que antes, a quantidade de heavy users que a gente tinha na internet, que consumiam 4, 5, 6 vezes por mês, hoje cresceu muito. Nós estamos falando que quase todo consumidor da internet, a grande massa de consumidores, consome mais de uma vez ao mês no dia a dia, o que significa que esses consumidores eles estão usando mais essa multicanalidade e estão naturalmente avaliando mais o nível de serviço, estão mais críticos na qualidade e no nível de serviço. E aí, muitas vezes, a gente acha assim, mas o negócio de e-commerce é tão pequeno, né? Nós estamos falando de em 2016, representar 5% do total do varejo restrito brasileiro. Agora, nós estamos falando de ele bater 10% a 12%, alguns falando que vai fechar o ano com 13%, né? Aqui a previsão era 9,5%. Mas nós estamos falando que essa integração de jornada, essa jornada que mistura o digital com o físico, ela está representando na tomada de decisão 41%, isso na previsão pré-pandemia, ou seja, quase 42% do total da venda é decidido nessa jornada cruzada. E é claro que quando nós que somos, né, empresários ou executivos do mercado de varejo, a gente fica sempre naquela, tipo assim, aonde eu invisto dinheiro, aonde eu coloco mais energia, né, em conseguir faturar mais, em vender mais, ou eu coloco mais energia em conseguir aportar mais valor, entregar mais valor para o cliente? O que vem primeiro, né? É o famoso dilema de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. E essa é a grande lógica desse momento. Se a gente não entrega valor, se a gente não
é capaz de cientificar e gerenciar o valor que a nossa marca, que a nossa empresa, que a nossa loja, que o nosso ponto de venda entrega para o cliente, como é que a gente é capaz de depois buscar mais margem, buscar mais agressividade na construção da margem operacional, da margem do nosso negócio. Então, é muito importante que a gente consiga inferir valor. E aí, dentro desse mindset de customer centricity, né, do que é colocar o cliente no centro da equação do negócio, a gente parte, óbvio, da sociedade de consumo, né, da grande sociedade de consumo, onde dentro o nosso negócio define o território, qual é o segmento de atuação, qual é o território que a gente vai atuar, e dentro disso a gente vai buscar entender o cliente para conseguir estender esse ciclo de vida, ou seja, garantir que a gente ganhe mais dinheiro por mais tempo junto com o cliente, o que significa que a gente precisa ser capaz de sustentar esse relacionamento. Ou seja, é um casamento que precisa dar certo e que precisa durar mais tempo para que a gente possa construir o resultado do nosso negócio. Isso significa ser capaz de desenhar e gerenciar a experiência do cliente, que naturalmente está ao redor, né? Ela envelopa o que é a jornada de compra, a jornada de consumo do nosso negócio, que essencialmente está dividida em 3 grandes blocos. Tá? Nós estamos falando do momento de captação, do grande bloco de captação, que vai do momento onde a gente tem uma necessidade, a gente oportuniza a ideia de consumo, preciso de algo, gostaria de resolver algo no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha vida, ou realizar alguma coisa, e como é que eu chego até definir qual é o produto que vai atender essa necessidade, que vai resolver essa necessidade. Naturalmente, essa etapa, a grande etapa do funil, que vai da grande boca do funil que capta o cliente, até o momento da seleção do produto, né, o momento de mainstream, onde a gente traz o cliente do oceano aberto para dentro do nosso ambiente de negócio. O ambiente de negócio é o momento da conversão, ou seja, como que a gente de fato pega esse cliente que se interessou por um produto, atende essa necessidade e consegue garantir que ele vá até o momento da compra e do pagamento, ou seja, que de fato a gente converta essa necessidade em um resultado para o nosso negócio. Só que isso aqui, sem o ciclo de recorrência, ou seja, sem conseguir garantir que o cliente volte e continue comprando, cria um ciclo insustentável de negócio. Não dá para ficar o tempo todo bancando o custo de aquisição de cliente, comprando cliente, comprando mercado, né? E aí, como é que a gente faz isso no dia a dia? Como é que a gente faz isso dentro dos nossos negócios? A gente precisa entender cada um desses momentos, cada um desses estágios, né? Essa engrenagem aqui, esse motor precisa ser compreendido pelo gestor, precisa ser compreendido pelo empreendedor, pela marca, de forma que a gente consiga replicar isso de forma contínua, né? Girar essa engrenagem continuamente. Isso depende da gente conseguir captar dados de cada momento de interação. Eu preciso começar a decodificar cada um desses momentos, que cria um anel essencialmente de CRM, ou seja, o conceito de gestão de relacionamento com o cliente. Então, como é que o cliente se comporta em cada etapa dessa jornada? Como ele responde a cada um dos estímulos? Porque se eu conseguir cientificar, metrificar esses pontos de interação, eu consigo ajustar o que eu comunico, né? O conteúdo que eu produzo, que daí vem um anel externo a isso, que é o anel de produção de conteúdo. Como a gente estabelece comunicação eficiente a partir desses inputs, desse entendimento, dessa análise comportamental do cliente, né? E aí, claro, uma vez que eu consigo fazer isso, eu consigo tirar o cliente daquele storytelling bonito de marca, daquela história bonita das marcas e dos produtos e levar ele até uma história mais objetiva de venda, né? Sair do storytelling para o story selling. Como é que eu consigo transportar esse cliente? Como é que eu ajudo o cliente hoje que intui uma necessidade a atravessar esse rio, né, essa correnteza de informação, de concorrência e de tudo mais, ele cruzar o rio e garanto que cada pedrinha esteja posicionada de tal maneira que a gente consiga, passo a passo, cruzar esse rio e chegar até o do outro lado, onde é o ponto onde ele se sente realizado, que é conseguir o produto que ele queria e uma boa experiência, e a gente consegue o resultado que a gente precisa, que é, de fato, converter esse cliente em resultado comercial para o nosso negócio. Então, como é que a gente consegue controlar isso, né? Hoje no digital a gente tem várias formas de acompanhar esse processo e essa jornada. E naturalmente ajustar o discurso ao longo de todo o processo. Isso do ponto de vista de digital, desse momento de economia digital, tem um monte de sopa de letrinha que a gente ouve em tudo quanto é lado, né? O Search Engine Marketing, que é o grande marketing que o Google, né, estabeleceu, a ciência de marketing que o Google estabeleceu no mundo. Claro que tem outras ferramentas de search, de busca, mas o Google é o grande detentor desse mercado.
temos toda a questão da indexação, como é que a gente aparece bem ranqueado, bem posicionado na busca do Google, das outras ferramentas de busca, como a gente se posiciona dentro do social, das redes sociais, da timeline da vida dos nossos clientes, dos nossos consumidores, como é que a gente produz conteúdo relevante de forma que quando a gente aparece a gente consiga criar conexão, né? E como é que a gente continua analisando isso de forma estruturada, tanto do ponto de vista de dados, na visão de analytics, quanto a visão de survey, de fato começar a perguntar para o cliente, né, influir questionamento na interação com o cliente, de forma que a gente consiga receber os outputs. Isso nos oportuniza, né, nos permite ajustar o user experience, ou seja, a experiência que ele está tendo com a gente, ajusta a experiência que ele tem dentro da interface, ou seja, como é que está a usabilidade das interfaces do próprio e-commerce, do aplicativo, né, da forma como a gente se apresenta até dentro de outras plataformas de mercado, sejam de venda nos marketplaces, sejam em ambientes de comunicação como as próprias redes sociais, e naturalmente melhora nosso BI, a nosso Business Intelligence, a nossa inteligência de negócios, de dados, e eventualmente vai oportunizar lá a grande meca do momento do digital, que é a automatização de algumas dessas dinâmicas de interação com o cliente e de gestão comercial, que é a inteligência artificial. Só que isso aqui é para girar uma vez a engrenagem. Se a gente quiser continuar girando essa engrenagem, a gente vai precisar desenvolver capacidade dentro dos negócios, e daí todo mundo precisa estudar um pouquinho, especialmente CRM, que é a gestão de relacionamento com o cliente, e CRO, que é a gestão, que é a otimização da conversão da venda. Como que a gente consegue otimizar a nossa interação com o cliente para garantir que a conversão aconteça, que a gente não perca o cliente ao longo dessa jornada, porque a verdade é que está todo mundo tentando falar com os mesmos clientes. Como é que a gente consegue ser mais interessante e garantir que a gente consiga manter e sustentar o interesse do cliente pelo que a gente tem para oferecer. E debaixo disso tem todos os sistemas, né? O CMS, que é a plataforma de conteúdo, o catálogo, o AMS, que é a ferramenta de gestão de pedido, né? O MDM, que é nosso ambiente de gestão de dados, o Master Data Management, o SAC, que é o atendimento ao cliente, que muitas vezes a gente negligencia e não integra esse processo. Se a gente quer gerenciar a relação com o cliente, como que a gente pode fazer isso sem conectar o feedback do cliente no SAC junto com essa ciência de gestão da experiência? E isso, se a gente objetivar o que a gente quer com cada uma dessas etapas, com cada um desses clientes, dessas categorias de interação, com os indicadores certos, a gente consegue, de fato, criar a ciência de gestão da experiência do cliente. Isso por quê? Porque essa composição toda nos traz dois grandes blocos de entendimento. A voz do cliente, ou seja, o que o cliente de fato tem para nos dizer, e a voz dos dados, o que os dados nos dizem do comportamento do cliente. É só quando a gente cruza a visão qualitativa do que os clientes estão nos dizendo, ou seja, que a gente é capaz de ouvir mais os nossos clientes, com a observação dos dados, do comportamento, é a integração dessas duas visões que nos permite ser de fato eficiente na evolução, no amadurecimento da experiência do cliente dos nossos negócios. Então, esse ecossistema digital é que nos permite ter uma visão, uma engenharia de negócio na visão do cliente e não só o foco no cliente, tá? Que é muito do que nós estamos dizendo aqui. Então, esse paradigma de primeiro gerar valor, depois capturar valor, né, traz uma visão de que se a gente não entrega valor, se eu não consigo gerenciar o valor que eu entrego, eu não sou capaz de garantir a gestão da margem do que eu capturo, ou seja, é valor entregue e depois valor capturado. Primeiro entrega valor, depois captura valor. Isso numa visão mais de funil, né? Nós estamos falando de ser capaz de gerenciar a aquisição do cliente, gerenciar a etapa de conversão e garantir a recorrência, né? Ou seja, a gente tem que entender que a jornada do cliente acontece no meio desse funil, que vai do awareness, ou seja, do momento onde a gente consegue, onde ele toma ciência que a gente existe, que a gente é uma opção, até o momento onde ele de fato adquire e, eventualmente, através de uma boa experiência, divulga isso e vira um promotor do nosso negócio, né? E aqui dentro, essa jornada está dentro de um trilho que tem a plataforma de relacionamento e a plataforma de venda interconectada. Se a gente não integra as duas visões, se a gente não interconecta a plataforma relacional, ou seja, nossas iniciativas de relacionamento com os nossos ambientes transacionais, nossos ambientes de conversão, seja
físicos ou online, seja dentro do nosso ambiente de venda, ou seja, na nossa loja própria, em nosso e-commerce próprio, né, ou dentro do nosso WhatsApp direto com os nossos vendedores, ou em ambiente de terceiros, como marketplaces de terceiro, plataformas e aplicativos de venda, se a gente não tiver uma jornada costurada, né, a partir dessa inteligência de dados, desse rio que passa pelo meio desse trilho, né, pelo meio dessas bordas, né, a gente não vai conseguir criar uma gestão de boa experiência. Isso significa ser capaz de entender que a gente vai ter múltiplos pontos de contato e múltiplas plataformas operando de forma integrada, tá? Que vai tanto oportunizar, transformar estranhos e visitantes em leads qualificados e clientes, até o ponto de eles se transformarem em promotores, ou seja, atrair, informar, converter e engajar o cliente na nossa lógica de venda, tá? Isso aqui oportuniza uma geração de valor para o negócio, né? Que faz com que todas essas cadeirinhas, desde a gestão do pedido, né, o order management, até o CRM, que é essa abordagem mais individualizada, essa tratativa one-to-one, até a gestão de informações de produto, ou seja, o cadastro de produto, a forma como o produto se apresenta, amarrando isso numa inteligência de negócio que permite uma automação da forma como eu me comunico, que é a grande desafio de todo o negócio. Como que a gente otimiza a conversão e o convencimento do cliente para garantir que a gente consiga vender mais, né? Então, isso tudo do ponto de vista de complexidade de negócio, e daí, né, a Ana colocou, puxa, não é tão complexo assim? Não, entregar valor não é tão complexo, mas gerenciar esse valor entregue de uma forma sustentável, onde a gente consegue vir criando um negócio que vai otimizando isso ao longo do tempo, precisa ser capaz de criar algumas capacidades no nosso negócio. A gente precisa ser capaz de entender o comportamento do cliente, a gente precisa ser capaz de, entendendo o comportamento do cliente, ser capaz de melhorar a conversão, entender o que de fato ajuda a converter. Isso que ajuda a converter vai nos obrigar a personalizar a comunicação, a oferta, porque se eu entendi o que é melhor para cada um, eu preciso de personalização um a um, ou melhorar essa segmentação em grupo, atuar dentro de uma localização, ou seja, geolocalizado no lugar certo na hora certa, então eu preciso de estar oportuno no lugar certo na hora certa. Isso tudo gerenciando o que é a valorização do nosso negócio, porque a gente está vendo fenômenos nunca antes vistos de valorização de negócio, especialmente no nosso case principal de mercado, que é a Magazine Luiza, e isso tudo, claro, num ciclo otimizado de melhoria contínua, tanto operacional quanto comercial no nosso dia de negócio. Isso aqui traz para o negócio o quê? Traz uma melhora de gestão da recorrência, então a gente garante que o cliente amplie o ciclo de vida e consuma mais de forma mais qualificada, a gente garante que a gente fidelize melhor esse cliente e consiga garantir que a gente amplie a interação do dia a dia dele com as nossas marcas e com o nosso ecossistema, a gente melhora a gestão de margem, porque aí a forma como a gente compõe a cesta específica para aquele cliente, que é atrativa para aquele cliente, numa lógica de melhoria de margem, fica muito melhorada, a gente melhora o valor de marca, porque toda a percepção do cliente é de que aquela marca vale mais, porque ela entrega mais valor na experiência, a gente consegue trazer um entendimento de tração para todo mundo, ou seja, o ecossistema começa a ganhar com o nosso negócio. Não é só a gente ganhando com o nosso negócio, mas a gente oportuniza o ganho cruzado, o que a gente engaja o mercado em volta do nosso negócio e traz até o ponto de conseguir trazer dinheiro a partir de uma inteligência de venda, uma inteligência de dados na interação com o cliente e na gestão da nossa base, tá? O que traz o encerramento da minha visão aqui, do meu sugestionamento de discussão. Que o digital, a economia digital, ela não é criar e-commerce, ela é um mindset de gestão de dados em toda a cadeia de valor, que passa pelo e-commerce, pelos canais físicos e digitais nossos e de terceiros, passa pela nossa camada de serviço, pela nossa camada de produção e de sortimento, todo o ciclo logístico, toda a cadeia de suprimento, naturalmente vai chegar até a inteligência máxima em marketing, em fidelização, o que significa uma mega evolução e revolução no nosso modelo de gestão. Isso é um negócio drivado por dados. Isso é um negócio capaz de gerenciar a experiência do cliente de forma sistêmica e com uma evolução contínua, e não só mais insights e sacadas do que é legal fazer com o cliente, ou só um modelo de resposta de atendimento ao cliente sempre reativo e não proativo num ciclo de evolução da experiência. Então, essa engenhoca toda aqui, que parece complexa, ela está inteira baseada em entender aonde que hoje o cliente
se perde, onde estão as dores, né, dessa jornada, aonde que são os momentos onde ele se desinteressa pela gente, que a gente pode eventualmente influir valor e garantir que essa passagem de uma pedrinha a outra na travessia do rio seja mais fluida, mais segura e que a gente consiga garantir que o maior número de clientes atravesse isso, chegando ao final com uma percepção de que valeu a pena essa jornada. Então é isso que a gente está propondo aqui nessa discussão na nossa lógica aqui da Driven, né? Essa é a visão que a Driven tem de gestão e da experiência do cliente, de como a gente otimiza isso a partir de uma visão de ecossistema digital. Tá? É super legal, Topper. Super elaborado, um monte de informação. Eu imagino que vocês que estão assistindo a gente aqui devem ter muita pergunta, né? Só que, embora, como o Topper mesmo falou, tem uma sopa de letrinhas gigante aí, né, nesse meio todo, não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente consegue trabalhar esse CX, né? Esse Customer Experience, desde o pequenininho até num grande negócio. E é muito importante, no frigir dos ovos, a gente entender o nosso consumidor, o nosso público-alvo, para que a gente possa oferecer realmente as melhores soluções para eles, né? Então, quem já participou de outras lives comigo, eu sempre bato na mesma tecla. A gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa entender o que ele quer, mas entender o que ele quer ouvindo ele, não achando que a gente conhece ele sem perguntar, sem investigar, sem estudá-lo, né? Então, porque aí a gente consegue traçar uma jornada super bacana para ele, seja no ambiente online, que quando a gente fala dessa experiência toda, a gente começa muitas vezes no ambiente online, mas no próprio offline, né? Então, a gente não pode esquecer que toda essa trajetória omni, né? Assim, onde a gente precisa estar aonde o cliente nos procura, seja no meio físico, seja no meio digital, né? A gente tem que entender realmente como que a gente pode satisfazê-lo da melhor forma possível, né? Então, acho que assim, é um caminho que não tem fim, né? A gente tem muita margem para experimentar e para testar coisas novas e oferecer sempre usando a nossa criatividade, né? Então, acho que foi super bacana a tua apresentação, então eu acho que vai ajudar bastante o pessoal daqui. Su, quer falar com a gente? Quero. A Vanessa mandou uma pergunta para você, Fabrício. Como você define a importância da experiência do cliente para o varejo atualmente? Olha, eu diria que hoje ele é uma questão de sobrevivência. A gente está falando, infelizmente, nesse momento ainda mais, porque no momento de escassez, né, eu costumo dizer que eu tive um dos meus mentores profissionais, ele falava que quando chegava o diretor escassez, ele tomava decisões muito rápidas no negócio, né? Uma diretoria inteira nova. E a gente está no momento onde o mercado a gente teve uma segurada de resultado, né, por causa de uma injeção de dinheiro de governo, e a gente vai ter um momento de enxugada agora no próximo ano. Então, é um momento onde vão ficar aqueles que, de fato, conseguirem oportunizar a importância, né? Quem for importante e fundamental fica. Isso tem a ver com entender o que é ser importante e fundamental. De novo, entender o que é importante para o cliente. E a gente tem muitos achismos nisso. Então, a experiência do cliente, muita gente acha que a experiência do cliente é ter uma experiência encantadora e muito legal. Não, é ter uma experiência qualificada e adequada para a tua expectativa. Às vezes a tua expectativa é de uma experiência fluida, rápida e objetiva. Você não quer uma experiência super pirotécnica. E ser capaz de entender isso é importante. Então, acho que a Ana falou muito bem, entender o comportamento. No final do dia, ser capaz de sensibilizar. É um momento onde as empresas que estiverem sensíveis a essa transformação e a essa necessidade, porque há uma transformação acontecendo rápida que o cliente muitas vezes não consegue verbalizar. Por isso que eu divido tanto a visão qualitativa, que é a pergunta direta, da visão de dados, às vezes, né? Eu lembro muito de um dos nossos clientes, e eu chegava lá e eu via as vendedoras chegando para o cliente, né, na loja, e falavam assim: gente, a gente precisa ajustar esse preço. É a terceira pessoa que entrou aqui reclamou do preço dessa linha. E daí o gestor lá, o dono da empresa, falava assim: cara, temos que mudar o preço. E aí eu perguntava: mas gente, quantos produtos a gente vendeu? A gente vendeu 150. Então 3 pessoas disseram que não, a gente vendeu 150
ontem a gente vendeu 140, anteontem 130, ok, faz sentido mudar o preço? Então, às vezes, ouvir o cliente sem entender o dado, ou seja, a volumetria de venda, também cria miopias e reações, às vezes, um pouco afobadas, que podem prejudicar o negócio, né? Ou até uma apatia. Como não tem ninguém reclamando, parece que não está acontecendo o problema, mas também está. Então, isso é uma coisa muito importante, entender a costura dos dois. Então, a experiência do cliente, a ciência de gerenciar a jornada do cliente é um fundamento de negócio, na minha opinião, ligado à sobrevivência. Eu acho que há um ano atrás a gente estaria falando de experiência do cliente para diferenciação, para sustentação na linha de tempo. Depois da pandemia, nesse momento tão crítico, eu diria que é uma questão de sobrevivência, especialmente porque o digital é uma cadeira pouco madura. Então, tem baixa maturidade no nosso mercado. As experiências de e-commerce são ruins. Então, você tem marcas muito violentas, né? Por exemplo, uma Riachuelo, uma Renner com e-commerces, uma Renner com e-commerce operando super bem no nível de serviço ótimo, e uma Riachuelo não, porque a experiência do cliente está truncada. E não é porque eles não têm ecossistema bom, mas porque eles não estão com a mesma sensibilidade e a velocidade de resposta para melhorar e otimizar a experiência do cliente. Então, hoje isso faz uma diferença no resultado que é sensível, tá? E uma vez que a gente está com baixa margem e o dinheiro não vai ser suficiente para todo mundo, será que dá para aguentar? O negócio aguenta uma experiência truncada? Então, acho que essa é a minha visão, tá? Eu não sei se vocês concordam, mas eu diria que nesse momento é isso. É um pouco radical mesmo. Não, mas acho que faz todo sentido, Topper. Acho que em alguns momentos esse radicalismo ele faz sentido, né? Porque caso contrário, realmente a gente vai patinar nos resultados. Isso é fato. Muito bom. E aí, aqui, gente, a gente falou bastante do ambiente online, de loja online. A gente dentro da Lynx tem muitos clientes online e também tem muitos clientes offline. Qual dica que a gente poderia dar para eles, né, de como levar essa experiência do usuário para o ambiente físico, né, seja numa loja de shopping, num restaurante? Qual dica que a gente pode passar para o pessoal? Começo eu ou não? Começa você. Pode começar, se você quiser começar, e aí eu conto um pouco de como a gente faz dentro da Lynx. Legal, eu acho até que a gente pode falar um pouco. Eu até ajudo a falar de ecossistemas complexos, né? Como é que hoje se a gente tiver a curiosidade, o desejo, o hábito de olhar para o dado que o sistema nos traz, como ele nos traz muito dessa sensibilidade. Na verdade, está mais ligado ao hábito de olhar para a informação. Hoje, essa informação fica na mão, muitas vezes, de um gestor que tenta resolver um problema e ele não proativamente olha para o número. Então, as nossas plataformas mais maduras, especialmente as de grandes players como a própria Lynx, elas disponibilizam esses painéis de dados que nos dão um nível de insight enorme, né? Mas é a gente, na nossa visão de negócio, que precisa ser capaz de decodificar. E se você não adquire o hábito de olhar para aquilo, você não desenvolve essa linguagem. É um pouco como o inglês. Então, você vai lá e aprende a falar inglês, espanhol, mas como você não pratica, você nunca encontra repertório, você dá uma patinada. Então, tem que ter o hábito de olhar para a informação. Tá? Eu diria que essa é a dica principal que eu dou para qualquer um. Se a gente não olha para a informação, fica difícil. E, naturalmente, isso do ponto de vista de dado, do ponto de vista de influir no cliente, é conversar mais, observar mais. Né? Eu tinha foi um executivo importante que passou pela minha carreira, o Agostinho Empresas, um executivo da telefonia móvel, e o Agostinho falava uma coisa para mim muito interessante. O Agostinho falava: cara, não vem sentar na minha mesa se você não passou antes na minha loja e não foi ver como é que... Não viu como as pessoas estão consumindo, não viu como as pessoas estão se comportando. Então, se a gente não observa, a gente não entende, tá? Eu até vou caprichar um pouco mais na metáfora. Tem uma metáfora que esses dias eu ouvi de um dos meus colaboradores, o Rafael Meschiati, que não está mais com a gente, mas que foi um cara que trouxe uma visão muito interessante. O Rafael disse o seguinte: tem uma metáfora africana que o macaco, pela primeira vez, chegou no rio, né? Ele teve um período de seca, ele não conseguiu mais encontrar água no meio da floresta, ele teve que ir até o rio. Quando ele chegou ao rio, ele viu Desculpa, tocando o telefone aqui. Ele viu um peixe, né, dentro d'água. Ele foi lá e tirou o peixe dentro d'água, abraçou o peixe e falou assim: puxa vida. O peixe começou a se debater, o peixe foi parando, daqui a pouco o peixe morreu nos braços dele. Ele falou que, nossa, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, eu tinha salvado o peixe. E como ele nunca viu, ele não sabia o que fazer, ele acabou matando o peixe. Então, se a gente não estudar um pouquinho e não observar um pouquinho o comportamento do cliente, a gente pode tirar conclusões precipitadas. E essas conclusões precipitadas impedem a gente de ser eficiente. Então, é interesse, gente, é empatia.
E empatia vem de olhar para o dado, entender ele pouco a pouco, sensibilizar. Empatia é observar o comportamento e ouvir, né, com todos os nossos sentidos o que os clientes têm para nos dar de feedback à medida que eles interagem com o nosso produto, com o nosso serviço, com a nossa marca. Eu acho que você falou, foi muito bem colocado, Topper. Quando a gente olha, por exemplo, a Lynx, né, porque toda essa experiência, às vezes a gente acaba conseguindo visualizar mais quando tangibiliza para o B2C, né, para toda a negociação e toda a venda para o consumidor final, mas quando a gente olha o B2B também, a gente tem vários desafios nesse sentido. Só que esses desafios também, eles seguem as mesmas premissas do que o Topper acabou de falar, né? Então, quando a gente olha, assim, trazendo para o universo Lynx, a gente tem clientes de vários tamanhos. Então, tem clientes que já estão muito mais estruturados, onde a gente consegue oferecer um nível de serviço mais elaborado. Só que a gente tem muito cliente que está começando nesse processo todo de entender a jornada e como eles conseguem acertar as ofertas, as promoções, de acordo com os seus públicos-alvo, né? E aí, de novo, para este grupo também é fundamental a gente entender como o consumidor dele se comporta, como ele se comporta. Então, aqui a Lynx a gente divide entre dois grupos, né? Então, o nosso cliente, que a gente vende a solução para ajudar na relação dele com o consumidor final, né? E a gente tem o grupo que a gente precisa manter, que já está dentro de casa, tá? Então, toda essa análise, essa empatia que a gente precisa construir com eles, ela acontece através da análise de dados, da análise do comportamento deles, porque muitas vezes os nossos clientes também não sabem exatamente o que eles querem, mas eles sabem aonde está sendo a dor, né? Então, se a gente senta, conversa e analisa os dados em conjunto, a gente consegue criar alternativas que começam a mudar a velocidade do ponteiro, né, do crescimento de vendas e por aí vai. E assim, pessoal, é muito melhor você fazer todo esse ciclo que o Topper mostrou na apresentação para fidelizar os já clientes do que ficar só conquistando novos clientes, tá? É muito mais caro, como vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Então, isso toda essa jornada, a gente precisa realmente criar um amadurecimento na relação e entender justamente quando a gente precisa entrar, quando a gente precisa aparecer, quando a gente precisa ajudar, quando a gente precisa ficar só no suporte, né? Para que a gente também não fique over, né? Não fique demais, né? E nos tornando inconvenientes, né? Essa pergunta também, para essa pergunta também é importante a gente ressaltar que a gente tem que estar em contato com os clientes em todos os touchpoints com ele, né? Porque tem dia que ele está afim de receber um e-mail nosso, tem dia que ele está afim de encontrar com a gente na esquina de casa, tem dia que ele quer ver a gente na televisão, ou num jornal, ou num anúncio, ou numa campanha, numa parceria com empresas que têm sinergia com o nosso negócio. Então, a gente precisa estar atento a todos esses movimentos. E aí, eu vou dar um exemplo assim, que eu acho incrível, que é da própria Farm. Né? A Farm agora está assim, gigante, né? Ela já está agora com operações internacionais. Só que não sei se vocês já acompanharam, eles têm umas sacadas incríveis. Eles chegaram uma época a vender na praia biquíni, tá? Então eles iam com uma barraca para vender biquíni na praia. Então você consegue acessá-los através do Instagram, do site, das lojas físicas, das vendedoras que elas, na verdade, elas se multiplicam, né, gente? Vamos combinar. E aí você ainda consegue, na praia, encontrar uma galera vendendo, né? Então, assim, para todos os gostos, acesso para todos. Então, e por quê? Porque eles vão experimentando, eles vão testando, muita criatividade envolvida. A mesma coisa eu falo da Polishop, por exemplo, né? Então, eles têm vários canais de contato com os clientes, né? E vocês, quem estiver aqui assistindo a gente, que de repente pensa assim, puxa, mas eu sou pequenininho, como é que eu faço? Né? Eu não tenho grana para investir nisso tudo agora. Dê uma olhada no Instagram, pessoal. Assim, os micro
As microempresas que estão se criando, principalmente na pandemia, aumentou demais esse volume. Veja como eles estão fazendo. Eles começam pequenininhos, eles ouvem muito e consideram muito os comentários dos já clientes para testar coisas novas. Então, tem as malinhas que mandam para sua casa, tem o contato que já sobe direto, você clica e compra o produto ali na hora. Enfim, a gente precisa criar. E para criar, a gente precisa observar o comportamento que está rolando no mercado. É isso. Eu mesmo falar para você, gente. Não dá para falar de experiência do usuário sem falar também de omnichannel, né? Então, a gente tem muitas empresas pensando em ingressar nesse mercado, algumas que já estão ali no comecinho. O que a gente pode recomendar, ou dica, né? O que a gente pode ajudá-los a... Quais os principais pontos que eles precisam se atentar para minimizar o impacto negativo, né? Porque o cliente ele pode comprar online, retirar na loja, ou está na loja, não tem um produto, aí ele pede para comprar online, pode ter ruptura no processo, a experiência no site pode não ser boa, a experiência na hora da retirada do produto, por exemplo, também, de repente, pode ser um problema. O que né, desse ecossistema, como o Popper fala bastante, o que a gente pode ajudar o pessoal o que ele olha para minimizar ao máximo, né, uma experiência ruim para o cliente dele? Eu até começo essa para aí depois você fala do seu lado, das experiências. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se atentar é ruptura de produto. Isso é a primeira, um dos primeiros fatores que deixam o cliente, o consumidor frustrado. Então, assim, se vocês têm produtos, pessoal, que vocês sabem que tem uma maior ruptura, não invistam nele para fazer toda essa experiência essa jornada do cliente mais encantadora. Não estou falando que não é para vendê-los, não é isso. Mas não coloque eles na linha de frente, porque tendo ruptura, aí começa todo o desgaste daquela experiência inicial, né? Isso é uma coisa. É muito importante você entender qual o tom de voz para cada canal que você vai trabalhar nessa experiência Omni, né? Para que não tenha também ruptura de contato, né? E que ele tenha uma experiência fluida, que seja fácil, que seja simples, que seja super intuitiva. Porque quando você se depara com um processo de compra onde é muito complicado, muito complexo, e você se confunde, você já perde o interesse. E aí você já perde todo o encantamento inicial. Tá? Então, assim, do lado de links, a gente sempre procura oferecer essas experiências que funcionem de ponta a ponta. Eu concordo, né? Acho que é por aí, não dá para a gente, né? Eu gosto muito do exemplo, né? Para tangibilizar, e aquela coisa da gente chegar no restaurante que a gente gosta, abrir o cardápio e pedir um produto, né? E não ter. Se a gente tivesse sido avisado antes, a gente teria tido uma experiência menos frustrante, mas só de não ter ali, chegar ao ponto de pedir e não ter, a sensação é muito desconfortável. Então, qualquer um consegue se colocar muito rápido nisso, né? E a economia digital, ela criou uma neurose da disponibilidade. Se você não tem um produto na prateleira, você tem uma frustração muito grande. Antigamente a gente ia até o supermercado, a loja de roupa, né, a loja de conveniência, e você não tem um produto, você leva o outro, porque cheguei aqui, não vou voltar de mão vazia. Mas no digital isso não é aceitável. À medida que a gente mistura esses dois mundos, a gente também vai ficando mais exigente no mundo físico. Então a ruptura fica ainda mais sofrível para o consumidor. Mas eu diria que a segunda principal ruptura é a ruptura de jornada mesmo, né? Então, tipo assim, olha, eu fiz a compra, eu cheguei na loja e não consegui, o estacionamento não é responsabilidade minha, então eu não tenho um lugar bom para parar. Mas o estacionamento não precisa me preocupar, né? O estacionamento da frente fechou, ou o trânsito para chegar até aqui não é responsabilidade minha. Né? E se você não se preocupar em como você otimiza isso e orienta melhor teu cliente para ele não ter uma experiência ruim antes de entrar na loja, depois que sai da loja, até isso influi, né? Então, a gente fica com uma impressão global da experiência. Então, como é que a gente cria, né, garante que essa experiência toda é fluida? Então, assim, a embalagem foi ruim, o tempo que eu fiquei esperando para montar a embalagem de presente foi ruim, no embalo para presente,
tinha fila no caixa. Então, no atendimento foi rápido, mas o caixa tinha fila. Na hora que eu fui pagar, não aceitava crédito, não aceitava débito. Meu cartão não tinha conexão. A máquina estava fora do ar porque a internet é ruim. Fiquei um tempão tentando passar de novo na máquina. Não tinha a opção de pagar por aproximação. Então, são tantas pequenas coisas que a gente vai... São tantos detalhes que daí vai diretamente para aquilo que eu acho mais importante, de novo, ouvir o cliente. Então, o saque... né, o atendimento ao cliente, esse direto, eu e você, tete a tete, que também é parte do serviço de atendimento ao cliente, assim como o serviço de atendimento ao cliente, que são os canais de acesso direto, fáceis de serem acessados. Não tem nada pior do que você precisar falar com a empresa, com aquela loja, com aquela marca. Puxa, eu vou sair de casa, quero saber se tem o chocolatinho, o cafezinho, que eu sempre gosto. Está todo mundo confuso se as lojas estão abertas ou não estão. Será que eu consigo saber se ela está aberta ou não? Então eu entro no Google e está desatualizada a informação. Puxa, a loja deveria estar aberta, eu chego lá, ela está fechada, ninguém avisou, ninguém atualizou no Google. Eu tento ligar, ninguém atende, porque só tem uma pessoa e o telefone cai direto na loja, ele não é direcionado para telefone nenhum. Então, estar disponível é sempre o segredo de qualquer relacionamento. Se você não estiver disponível, você não tem como construir valor. Então, a experiência... ela não tem nada de digital, porque no final são pessoas, a nossa necessidade e alguém do outro lado atendendo essa necessidade. Os sistemas existem só para garantir que isso seja cientificado, metrificado e até sistematizado, para dar amplitude e permitir, oportunizar a massificação disso. Mas se não tiver a sensibilidade humana por trás disso, não tiver a disponibilidade, a gente não sai do outro lado, tá? Acho que é isso, gente. Nosso tempo já está terminando aqui. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para quem está assistindo a gente? Com certeza. Pessoal, a gente precisa ser sempre humilde e ouvir o outro. Eu acho que isso é fundamental, é o sucesso de qualquer negócio, né? De qualquer jornada de sucesso com o nosso cliente. Então, para a gente praticar empatia, a gente tem que ouvir. A gente tem que prestar atenção nele, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Porque, afinal de contas, as empresas são formadas por pessoas que também consomem, que também têm sentimentos, também têm frustrações, expectativas. Então, se a gente ouvir genuinamente, a gente consegue realmente trabalhar para oferecer processos, projetos, produtos com muito mais aderência, né? Tanto no vínculo emocional que a gente cria, quanto na própria venda, né? Então, é isso que a minha mensagem final para vocês pratiquem a empatia, ouçam e sejam humildes para ouvir de fato. Depois dessa, Ana, só posso dizer que eu te amo. Maravilhoso. Eu só assino embaixo, quantas vezes for necessário. E ainda mais nesse momento de mundo onde a gente está todo mundo carente, preocupado, angustiado, né? A gente está com N outras questões. Então, assim, o nível de sensibilidade à flor da pele, se a gente não for empático, esse é um momento onde a gente perde muito. O risco de perda de um negócio é muito grande e, naturalmente, proporcional ao risco é a oportunidade de crescimento e de ganho. Então, sensibilidade é tudo, empatia é tudo, e não dá para ter empatia sem ouvir, né? E isso é um desafio enorme para o nosso mundo, que está muito mais acostumado. Nossas relações estão baseadas no que eu ganho com isso, né? E a gente não percebe que a gente, quando entrega, é quando a gente ganha. Quando a gente se entrega para algo, para alguém, para qualquer coisa, é onde aquilo começa a reverberar. E às vezes, no anseio de ganhar rápido demais, a gente não entrega, e daí não entrega suficiente, não consegue capturar suficiente. Então, que essa tua visão cresça e ela se prolifere, porque é o que eu acredito, Ana, espetacular. Tá? É só isso. Acho que é isso, gente. Desculpa, Ana. Imagina. Eu falo mais que a boca, pode... Eu gostaria de agradecer a o Topper pela participação, por ter contribuído muito com a gente aqui sobre o tema. Agradecer também quem interagiu com a gente no chat e a todas as pessoas que estão aqui no backstage fazendo com que essa live aconteça. A gente espera que o conteúdo realmente tenha ajudado a vocês a alavancar ainda mais os resultados do negócio de vocês. Caso você queira rever a live, está disponível no nosso
canal do YouTube. Você pode aproveitar para se inscrever, compartilhar e também curtir todas as outras lives do nosso Papo Links. É isso, até mais, gente. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, DJ. Tchau, tchau. Tchau.